Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor David Sardinha em mais um podcast. Hoje, as turmas de Eletroeletrônica e Agronegócio apresentarão o podcast Agroeletrocast. O tema escolhido foi Hidroelétricas. Ludmila Ramos da Silva, turma Agronegócio. Primeiramente, darei o conceito de hidrelétrica. As usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética, que irá movimentar uma turbina e um gerador, que por fim irá gerar energia elétrica. Sendo assim, sabemos que toda obra de engenharia de grande porte envolve obras e recursos para sua concretização. Apesar das hidrelétricas serem consideradas como fontes energéticas limpas, elas causam impactos socioambientais. Por isso, suas construções geram tantos protestos contrários. As principais desvantagens ou impactos negativos ambientais das hidrelétricas estão relacionadas com o alagamento de grandes áreas, destruição da vegetação natural, assoreamento dos leitos dos rios, desmoronamento de barreiras, extinção de espécies de peixes por interferência nos processos migratórios e reprodutivos, acidificação da água quando não ocorre desmatamento prévio em escala adequada, perdas da flora e fauna aquática e terrestres nativas, ocorrência de atividades sísmicas devido ao peso da água sobre o substrato rochoso subjacente, alterações na água do reservatório relativo à temperatura, oxigenação e pH, poluição das águas, contaminações e introdução de substâncias tóxicas, introdução de espécies exóticas nos reservatórios em desequilíbrio com os ecossistemas da bacia hidrográfica, remoção da mata ciliar, aumento da pesca predatória, implantações de barreira física que impedem migrações e diminuição do sequestro de carbono pela vegetação inundada, contribuindo para o aumento do efeito estufa. Oi, meu nome é Thaís Oliveira Rodrigues Pena, eu sou da turma de Eletroeletrônica e hoje eu vou falar um pouco sobre o funcionamento das hidrelétricas. Então, as hidrelétricas, elas podem receber vários nomes diferentes e de acordo com cada queda ou reservatório que elas têm. Porém, o funcionamento delas são basicamente o mesmo. A água armazenada em um reservatório passa pela turbina fazendo-a girar. Então, essa turbina, que está acoplada a um gerador, que transforma a energia da turbina em uma energia elétrica. Então, basicamente, as hidrelétricas são sistemas que transformam a energia presente na correnteza dos rios em energia cinética, que irá movimentar uma turbina e um gerador, que por fim irá gerar energia elétrica. Então, basicamente, resumindo, as hidrelétricas elas pegam a força da correnteza da água, de rios e etc., e transformam essas forças, depois de passar por vários procedimentos, igual da turbina, e etc., e transformam ela em energia elétrica. E uma curiosidade, a hidrelétrica que mais produz energia no mundo é a Itaipu Nacional, com a capacidade de gerar 12.600 megawatts. Meu nome é Weber Igor de Moraes, sou da turma do Agronegócio e o meu comentário a respeito do tema é que quando vai ser realizada uma obra de uma hidrelétrica, ocorrem muitos problemas ambientais, como a poluição do meio ambiente, o desmatamento, a perca de espécies de animais nativos daquela região e a perca de espécies nativas também. Porque acaba que uma hidrelétrica é um grande lago e abrange grande parte daquele território e ocorre muitos problemas devido ao seu tamanho. Esse é o meu comentário. Meu nome é Yasmin Paula Félix e eu vou falar sobre o meu comentário
sobre os impactos causados pelas usinas hidrelétricas. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Alguns dos pontos positivos é que é uma fonte de energia totalmente limpa, não gera resíduos, é renovável, não requer busca constante por matéria-prima, é uma energia super barata, é capaz de gerar altíssima quantidade de energia e sustentar cidades inteiras. Alguns dos pontos negativos é que a construção é extremamente cara. Durante o processo de construção, muda o curso dos rios e alaga áreas gigantescas, até que o curso do rio volte ao normal quando a hidrelétrica ficar pronta. O alagamento da construção mata florestas e a decomposição anaeróbia. O alagamento expulsa famílias indígenas e mata fauna e flora da área alagada durante a construção. Leva mais de 10 anos para ficar pronta. Meu nome é Larissa Stephanie Souza da Silva, do curso de Eletroeletrônica. Funcionamento das hidroelétricas. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Na realidade, ela é um intricado projeto de engenharia civil, elétricas, mecânica, hidráulico e etc., que demanda enormes esforços de construção. Isso porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos para que possa produzir energia elétrica aproveitando o potencial hidráulico latente no rio. Como funciona uma usina hidrelétrica? A engenharia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo representamento da água. Esse representamento provoca a pressão que converte a energia hidráulica em energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligada à rede de distribuição. Porém, parte dessa energia é perdida sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão. Vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que sejam ambientalmente imaculadas. Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. Destacam-se o alagamento das várzeas, o aumento do nível dos rios e da temperatura local. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia. Em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear, ela é certamente a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base de petróleo ou carvão. Curiosidade: a maior usina hidrelétrica do mundo é a usina de Três Gargantas, que fica na China, e cerca de 20% da energia elétrica produzida no mundo é proveniente de hidrelétricas. Meu nome é Kimberly Alice e eu sou do curso de Eletroeletrônica. As usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na corrente dos rios em energia cinética, que irá movimentar uma turbina e um gerador, que por fim irá gerar energia elétrica. A construção das usinas hidrelétricas se dá sempre em locais onde podem ser aproveitados os desníveis naturais dos cursos dos rios e deve-se ter uma vazão mínima para garantir a produtividade. De acordo com o potencial de geração de energia, podemos classificar as hidrelétricas em pequenas centrais hidrelétricas, que operam em uma faixa de geração de 1 a 30 mil volts e com um reservatório de área inferior a 3 km3, ou grandes centrais hidrelétricas, que operam com potências acima de 30 mil volts. As hidrelétricas podem receber classificações ainda de acordo com o tipo de queda ou o tipo de reservatório, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A água, armazenada em um reservatório, passa pela turbina fazendo girar, e a turbina, por sua vez, está acoplada a um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica.
Os principais componentes das usinas elétricas também são quase sempre os mesmos. A barreira, onde fica armazenada água que irá gerar energia e é na maioria das vezes aproveitado para atividade de lazer pela população, assim como é também o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina. O canal, por onde a água passa assim que a comporta de controle aberta, enviando água para o duto que a levará às turbinas. As turbinas, geralmente do tipo Francis, com várias lâminas curvas em um disco que, ao serem atingidas pela água, giram em torno de um eixo e que fazem cerca de 90 rotações por minuto. Os geradores, e eles possuem uma série de ímãs que produzem corrente elétrica. Um transformador elevador que aumenta a tensão da corrente elétrica até o nível adequado à sua condução até os centros de consumo. Fluxo de saída, que conduz a água da turbina até a jusante do rio, e as linhas de transmissão, que distribuem a energia gerada. Uma usina hidrelétrica é uma obra de engenharia que utiliza a força das águas para gerar energia. Ela é um conjunto num projeto de engenharia civil, elétrica, mecânica, hidráulica, outras, que demanda enormes esforços para a construção. Isso acontece porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos para que se possa produzir energia elétrica aproveitando o potencial hidráulico contido num rio. É uma obra muito complexa que envolve vários cálculos, e a viabilidade técnica de cada usina deve ser avaliada de modo particular. É uma instalação ligada à rede de transporte que distribui uma quantidade de energia solicitada pelas cargas. A utilização da energia hidráulica é bastante antiga, foi utilizada primeiramente em quedas d'água e produz energia mecânica em moinhos desde o século I a.C. A usina hidrelétrica funciona da seguinte maneira. Primeiro, a energia potencial gravitacional se converte em energia cinética e ela é obtida pelo represamento da água. Esse represamento provoca pressão que converte energia hidráulica em energia mecânica. Depois, essa energia mecânica é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição. Depois, a parte dessa energia ela é perdida sob forma de calor que aquece a linha de transmissão. Bom, meu nome é Maria Milena Ferreira de Lima, sou da turma de eletroeletrônica. Bom, as usinas hidroelétricas funcionam assim através da pressão da água, que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Aí, depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica, que é a energia que nós utilizamos. Aí, através de fios, de cabos, a energia é distribuída, como a gente vê nos postes, assim, que interligam assim, nossas casas. E antes de chegar nas casas, nos comércios, hospitais, nas ruas e tal, em todo mundo, é transformado em uma baixa tensão. Vou explicar um pouco sobre usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica é um complexo de projetos de engenharia civil, compreendendo as áreas de hidráulica, estrutura de concreto e de tecnologia do concreto, de computação, de controle, de automação ambiental, florestal, solos, de fundações, de materiais, de montagens eletromecânica e etc. É um conjunto de obras e equipamentos que tem por finalidade produzir energia elétrica para todo mundo através do aproveitamento do potencial hidráulico que existe em um rio. Bom, seguindo-se ao site da Wikipedia. Vou comentar sobre o funcionamento das usinas hidroelétricas. Meu nome é Pedro Henrique Costa Silva, da turma de eletroeletrônica. As usinas hidroelétricas funcionam através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética.
Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Através de fios e cabos, a energia é distribuída e, antes de chegar nas casas e comércios, é transformada em baixas tensões. Oi, meu nome é Thaís Almeida Silva, estudante de Eletroeletrônica da Escola Técnica Sodoval Soares de Azevedo. Irei explicar sobre o funcionamento das hidrelétricas. A presença de energia elétrica em nossas vidas é gigantesca. Geladeira, liquidificador, televisão, ferro de passar roupas e outros são dispositivos que funcionam utilizando dessa forma de energia. A energia elétrica que chega até nós é gerada em usinas hidrelétricas, assim diz a linguagem usual, sendo que, na verdade, ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. A água que se encontra represada armazena energia potencial. Ao abrir as comportas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética, à medida que ela vai escoando pelos dutos. Ao entrar em contato com as turbinas, as mesmas começam a girar, dando origem à força eletromotriz induzida. Processo este que consiste na conversão da energia cinética das turbinas em energia elétrica, pois, em razão da força eletromotriz, será estabelecida uma corrente elétrica entre dois pontos, como exemplo, usina-residência. Resumindo, as usinas hidrelétricas funcionam através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Essa foi a explicação. Obrigada por sua atenção. Bom dia, meu nome é Thaís Cristina Cardoso Silva e hoje eu vou falar um pouco das usinas hidrelétricas. Basicamente, a usina hidrelétrica é uma obra de engenharia que utiliza a força hidráulica das águas para a produção de eletricidade. As usinas hidrelétricas funcionam através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Através de fios e cabos, a energia é distribuída e, antes de chegar nas casas e comércios, é transformada em baixa tensão. Então, pelo que eu li sobre as usinas, elas são divulgadas como uma fonte de energia limpa, mas na verdade tem muito desmatamento envolvido, além de outras coisas que prejudicam o meio ambiente. Para mim, eu acho que eles deveriam tentar achar um jeito de prejudicar menos o meio ambiente, porque além de prejudicar o meio ambiente, acaba prejudicando os animais e também os seres humanos. Então foi isso, falando um pouco sobre a usina hidrelétrica. Olá, meu nome é Alexandre Gonçalves Fonseca, sou da turma de Eletroeletrônica, primeiro ano do médio. Hoje eu vou falar de usinas hidrelétricas. Elas são complexos de projetos de engenharia civil, elétrica, energia e mecânica, compreendendo áreas de hidráulica. É um conjunto de obras e equipamentos que tem por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. As usinas hidrelétricas funcionam através da pressão de água, que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética. Depois de passar pela turbina, o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Através de fios e cabos, a energia é distribuída e, antes de chegar nas casas e comércios, é transformada em baixa tensão. Obrigado. Como funciona uma hidrelétrica? As usinas hidrelétricas ou hidroelétricas são sistemas que transformam a energia contida nas correntezas dos rios em energia cinética, que irá movimentar uma turbina, e está um gerador que, por fim, irá gerar energia elétrica. A construção das usinas hidrelétricas se dá sempre em locais onde podem ser aproveitados os desníveis naturais dos cursos dos rios e deve-se ter uma vazão mínima para garantir a produtividade. De acordo com o potencial de geração de energia, podemos classificar as hidrelétricas em PCHs, ou pequenas centrais hidrelétricas, que operam em uma faixa de geração de 1 a 30 MW e com um reservatório de área inferior a 3 km², e GH e GCHs, ou grandes centrais hidrelétricas, que podem operar com potências acima de 30 MW. A maior hidrelétrica do mundo em geração de energia é a Itaipu Binacional, com capacidade de gerar
geração de 12.600 megawatts. As hidrelétricas podem receber classificações ainda de acordo com o tipo de queda ou o tipo de reservatório, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A água armazenada em um reservatório ou represa passa pela turbina fazendo-a girar. A turbina, por sua vez, está acoplada a um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica. Os principais componentes das usinas hidrelétricas também são quase sempre os mesmos. A barreira ou represa, onde fica armazenada a água que irá gerar energia e é, na maioria das vezes, aproveitada para atividades de lazer pela população, assim como é também o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina. O canal por onde a água passa assim que a porta ou comporta de controle é aberta, enviando água para o duto que levará as turbinas geralmente do tipo Francis, com várias lâminas curvas em um disco que, ao serem atingidas pela água, giram em torno de um eixo e que fazem cerca de 90 RPM, que é a rotação por minuto. Geradores, eles possuem uma série de ímãs que produzem uma corrente elétrica, um transformador elevador que aumenta a tensão da corrente elétrica até um nível adequado à sua condução até os centros de consumo, fluxo de saída ou tubo de sucção que conduz a água da turbina até a jusante do rio, e as linhas de transmissão que distribuem a energia gerada. Me chamo Lucas Lopes Malaquias Carneiro, sou da turma Eletroeletrônica. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Como funciona uma usina hidrelétrica? A energia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo representamento da água. Esse representamento provoca a pressão que converte energia hidráulica em energia mecânica. Essa energia mecânica é transmitida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição. Porém, parte dessa energia é perdida sob a forma de calor que aquece a linha de transmissão.